Capítulo 256. Tal o mestre como seu animal de estimação. Eles se enfrentaram logo depois. A Claymore de Aeternus e os martelos de Danazel criaram uma explosão assim que fizeram contato. Ficou claro que Danazel era mais forte porque Aeternus foi jogado para trás de seu confronto. Ele colidiu com vários prédios antes de parar. Aeternus levantou-se imediatamente. Seu corpo estava um pouco danificado, mas ele não era capaz de sentir dor, assim como não se cansa. Seus ossos quebrados se encaixaram e se curaram usando a energia do caos. Ele estava bom, como novo e pronto para reagir ao próximo ataque de Danazel. Danazel correu e pulou. Ele pretendia esmagar a Eternus no chão. Mas a Eternus começou a balançar sua Claymore para ele. Os instintos de Danazel gritavam para se manter longe das lâminas de escuridão flamejante que foram lançadas contra ele. Ele sabia que se pudesse apenas superar o ataque, não precisaria mais temê-lo. Mas ele também sabia que as chances de sobreviver ao ataque são muito baixas. Então ele desviou as lâminas com seus martelos. Seus martelos colidiram ruidosamente com as lâminas e ele foi até mesmo impedido de descer sobre a Eternus. Sua mana caiu significativamente e ainda estava caindo devido a esse choque. Foi prova suficiente para ele perceber que sua decisão de bloquear estava certa. Ele não conseguiu se sentir feliz por muito tempo. A pouca quantidade de cabelo que ele tinha em seu corpo se endireitou de medo, quando ele sentiu um sério perigo. Enquanto Danazel estava preocupado com as lâminas, a Eternus estava focado em sua Claymore. A escuridão flamejante começou a se concentrar. Então ele a girou em um amplo arco atrás dele. A Claymore lançou um ataque afiado que rasgou o ar e criou um grito devido à sua passagem áspera. Os 3 demônios de alto escalão que queriam emboscá-lo foram despedaçados. A lâmina afiada da escuridão começou a se alargar enquanto continuava sua jornada. Ele cortou tudo em seu caminho e os queimou. Houve uma cena de destruição em forma de cone que começou em Aeternus e alcançou as paredes. Agora é só você e o Aeternus, disse ao atordoado Danazel. Ele continuou. Há aquele espião, mas ele não vai se juntar a essa luta. Aeternus está se referindo ao sentido divino observando-os que só ele poderia sentir. Danazel permaneceu em silêncio. Ele revisou sua situação e avaliou a fortaleza. Havia destruição por toda parte. Edifícios desabaram, ou foram cortados e aquele fogo terrível ainda estava queimando. Não havia sinal de seus soldados, mas ele havia chamado seus aliados. Demônios de alto escalão de força semelhante a ele estarão aqui em breve. O suporte estava a caminho e tudo o que ele precisava fazer era esperar um pouco, então, ele tomou sua decisão. Ele se virou e correu. Contar com a pontualidade dos demônios em seu momento de necessidade e loucura, me deixar ir. Ele gritou para a Eternus enquanto corria. Meus ajudantes estão chegando. Se você demorar, será cercado e morrerá. Quem disse que vou precisar de muito tempo para te matar? Aliás, quanto mais, melhor. A Eternus transmitiu sua diversão e alegria muito claramente para sua presa. Ele deixou claro seu ponto de vista, ele não vai deixar Danazel ir. Você vai se cansar. Quantos ataques desse calibre você pode fazer de novo? Danazel tentou argumentar com o sinistro ceifeiro. Esse último ataque foi muito poderoso e deve consumir muita energia. Um demônio tem que se certificar de que não ficará sem energia ou se tornará uma presa fácil para seus pares. Um demônio inteligente deve ser conservador, especialmente porque mais inimigos estão chegando. Você não tem ideia. Dizendo isso, a Eternus agarrou as chamas na fortaleza e as puxou para ele. O vento uivava enquanto as chamas avançavam em direção a Eternus de todas as direções. Danazel foi encurralado sem nenhum caminho para escapar. Ele não se desesperou muito antes de ser coberto e queimado. As chamas continuaram e entraram no corpo de Aeternus, deixando-o sozinho em uma fortaleza decrépita. Apenas o castelo estava praticamente intacto e o altar do abismo completamente intacto no centro da fortaleza. A névoa de escuridão ao seu redor ficou mais forte porque as chamas em seu corpo ficaram mais fortes. Ele ignorou o altar do abismo e se dirigiu ao castelo. Havia alguns demônios de nível médio ainda vivos, mas ele os ignorou. Ele vasculhou o castelo andar por andar com seu sentido divino. Nada poderia se esconder de sua percepção e ele teve tempo para uma busca completa. Ele encontrou o esconderijo de Danazel no topo do castelo.
Ele esperava um canto isolado no subsolo do castelo em algum lugar, mas estava aberto em uma grande sala no último andar. Todo o andar era fortificado com proteções, alarmes e armadilhas de vários tipos, tudo para proteger sua riqueza. Eles não fizeram nada para impedir o avanço de Aeternus. Mesmo a cobra demoníaca gigante que guardava a porta não a confrontou. A cobra deslizou para longe enquanto tentava se camuflar de alguma forma, mas seus sentidos não podiam ser enganados. Aeternus balançou a cabeça. Tal mestre como seu animal de estimação. Nada mal. O mestre havia escolhido correr, assim como o animal de estimação. Pode ser considerado covardia, mas falava de inteligência e sabedoria. Danazeu elevou uma besta demoníaca ao nível de alto escalão. Demônios de nível baixo e médio são equivalentes a entidades de mana e transcendentes, respectivamente. Demônios de alto escalão têm a força de deuses de baixo escalão, enquanto uns demônios de alto escalão mais fortes, como Danazeu, que podem pular de nível, são equivalentes a deuses intermediários e senhores das leis. Aeternus é impressionante, por ser capaz de lutar e matar seres tão poderosos enquanto é apenas o equivalente a um transcendente, mas criar uma besta demoníaca é mais impressionante. Exigiria muitos recursos por parte do mestre e uma boa linhagem por parte do animal de estimação. Demônios são como dragões de várias maneiras. Ambos são imunes à supressão do plano divino por causa do tipo de energia único que possuem e que é equivalente à energia de origem. Eles também são altamente viris e podem se reproduzir com muitas coisas. Bestas demoníacas são o resultado de demônios se reproduzindo com bestas. Esses descendentes infelizes são capazes de viver no abismo, mas na maioria das vezes são alimentos para serem criados para abate por demônios de nível médio. Eles não têm marcas de pecado que os demônios adquirem quando se tornam de baixo escalão. Portanto, a maioria das bestas demoníacas permanece no nível baixo por toda a vida, mas se eles podem chegar ao nível médio por conta própria, então devem ser especiais. Isso significa que eles têm potencial para crescer mais fortes. Uns demônios não podem ficar mais fortes sem uma marca de pecado que os permita evoluir, mas as bestas demoníacas são parte bestas e podem ter o potencial de crescer, mas é raro ver. Encontrar uma besta demoníaca de nível médio entre outras bestas demoníacas é uma chance de 1 em 1 milhão. Portanto, não há como Aeternus permitir que essa cobra vá embora. Venha aqui. Ele ordenou à cobra. A cobra se virou e deslizou para onde Aeternus estava parado na porta da sala com o esconderijo. Então ele se deitou no chão e olhou para Aeternus com medo enquanto ele o examinava. A cobra tinha escamas brilhantes de padrão dracônico e pequenos tocos na cabeça. Esses são sinais de uma linhagem de dragão. Ele também tem 4 olhos, 2 de cada lado da cabeça, e uma língua bifurcada com farpas e presas que podem perfurar o aço, como se fosse papel. Um par de pequenas asas estão em suas costas. Duvido que essas asas possam ajudá-lo a levitar. Ele meditou. Nome: Xander. Raça: besta, demoníaca. Linha de sangue: dracodemoníaco. Ranking do demônio: rank alto. Saúde: 100%. Energia: 100%. Mana: 2471. Classificação de ataque: físico 80. Espírito 60. Magia 50. Classificação de defesa: físico 100. Espírito 65. Magia 110. Estado petrificado. Então tem linhagem de dragão. Ele falou para si próprio. Não é raro um demônio se reproduzir com um descendente de um dragão. As duas raças se reproduzem muito, então é provável que haja uma interação entre as duas linhagens, mas simplesmente não acaba bem. As linhagens irão inevitavelmente colidir. O orgulho na linhagem do dragão não coexistirá com o caos na linhagem do demônio, então, eles criam uma espécie inferior. Mas a hibridação e a mutação ao longo de várias gerações podem criar uma besta demoníaca com sua própria linhagem e potencial para crescer. A serpente tem características semelhantes aos dragões e demônios, assim como essas duas raças têm características semelhantes. Dragões e demônios têm caudas, asas, chifres e visão verdadeira. Os dragões ainda têm o pecado do orgulho, ganância, ira, gula, preguiça e luxúria. Eles são orgulhosos e arrogantes, gananciosos por tesouros, fáceis de se irritar e altamente destrutivos quando zangados, comem muito, gostam de dormir e fazem sexo com quase tudo. Mas uns dragões não invejam ninguém. Seu enorme orgulho e ego não permitem. É aí que eles traçam a linha em semelhanças com os demônios.
Capítulo 257 Aliados para o resgate. Não deve ser raro que exista um híbrido das duas raças por causa de todas essas semelhanças, mas é raro. É como se as duas corridas fossem as melhores e uma não deixasse para trás. Por causa de sua energia única, dragões e demônios são uma das poucas raças com seu próprio caminho de refinamento diferente do caminho comum de refinamento do universo vazio. Você é o novo mestre? A cobra perguntou. Sim. Você pertencia a Danazel. Eu matei Danazel, isso significa que você é meu. O mestre matará Xander? Perguntou com olhos lamentáveis. Eu estou pensando sobre isso. Eu vou te matar a menos que você tenha alguma utilidade. A Eternus respondeu. Sua resposta fez Xander tremer de medo. Sim, há uma chance de ele matar a cobra para alimentar seu crescimento. Ele não pode simplesmente deixar a cobra ir. A cobra deve ser útil para ele de alguma forma e ele não vê utilidade para ela. Mantê-lo como animal de estimação também não funcionará. Ele não pode ficar perto de um animal de estimação por causa de sua energia caótica. Ele tem que fazer um esforço consciente para não queimar as coisas ou o mundo. Isso se o bichinho for mesmo útil para ele de alguma forma. Além disso, não há como ele manter algo inútil ao seu redor. Não será um animal de estimação, mas uma presa se não for útil. Xander tem usos. A cobra disse então que tentou se camuflar. Sua figura borrou e desapareceu. Fundiu-se no mundo, como se não existisse. Mesmo um sentido divino será enganado. A Eternus balançou a cabeça e disse. Isso não é ruim, mas não é bom o suficiente. Ele ainda podia ver a cobra. Claro que a cobra pode se esconder muito bem, mas não é forte. Uma besta demoníaca de alto escalão só tem o corpo a par de um demônio de alto escalão e algumas habilidades. Como não possui a marca do pecado, não possui energia do pecado, portanto não é tão forte quanto um demônio de alto escalão. Sua alma também não é completa, é por isso que as bestas demoníacas não são tão inteligentes quanto uns demônios. A cobra ficou frenética. Xander também pode fazer isso. Seu sentido divino se abriu para a Eternus e o marcou. Então a Eternus tornou-se capaz de ver através dos olhos de Xander. Um par de olhos de Xander ficou carmesim e começou a queimar com fogo os mesmos olhos de a Eternus. A Eternus considerou sua decisão cuidadosamente. O novo desenvolvimento trouxe mais opções para a utilidade de Xander. Tudo bem. Vou ficar com você. Mas você é fraco. Então você irá para o domínio dos demônios de nível médio e caçará. Você tem que evoluir e se tornar mais forte. Ele deu seu veredicto. Ele poderia usar a cobra como espiã. Vários demônios o estão espionando. O mais irritante de tudo é aquele poderoso senso divino sempre pairando sobre ele. Seria bom ter um espião próprio. Mas ele prefere ter benefícios de longo prazo da cobra, vantagens de curto prazo nunca são o estilo de Legião. Isso significa que a cobra precisa ficar mais forte para poder alcançar alguns lugares realmente seguros onde gostaria de farejar. Lugares como o esconderijo de um Lorde Demônio morto. As bestas demoníacas têm a vantagem de serem capazes de atravessar o plano do abismo da maneira que desejarem, sem restrição na concentração de energia pecaminosa do ambiente, porque não possuem energia pecaminosa. Xander estará seguro no domínio dos demônios de nível médio e pode se banquetear com os demônios e as bestas demoníacas de lá. Então Xander não vai morrer? Perguntou esperançoso. Xander não vai morrer. Ele respondeu. A cobra ficou em êxtase. Ele começou a balançar o rabo, levantando-o e batendo no chão de felicidade. Ele levantou a cabeça e quis provar a Eternus com sua língua, mas estava com medo das chamas queimando ao seu redor. Mas Xander ainda pode morrer. Se você não ficar mais forte, eu vou te matar. A Eternus disse, severamente. A cobra abaixou a cabeça novamente e falou. Xander ficará mais forte. Ele prometeu a ele. Ele assentiu. É melhor. Agora vá. A cobra fugiu, como se tivesse ganhado um novo sopro de vida. A Eternus balançou a cabeça com a visão. Eu não sabia que poderia correr tão rápido. A cobra estava tentando fugir antes, então sua velocidade era lenta, mas seu plano falhou. Mesmo agora a Eternus ainda podia ver através de seus olhos. Ele podia ver algumas figuras possuindo muita energia chegando ao castelo na visão de Xander.
Ele também seria capaz de encontrar a besta demoníaca, não importa onde ela esteja no plano, através da marca que ele colocou em seu sentido divino. Estava na hora. Ele disse. Eu poderia ter saqueado este lugar e fugido se quisesse. Não é como se ele pudesse se esconder no avião, mas poderia tornar difícil para eles pegá-lo se ele tivesse medo deles. Então ele bateu na porta com sua espada e invadiu o depósito. A sala estava cheia de todo tipo de coisas das quais Dan-Azel se orgulhava. Apenas uma pequena porção das coisas poderia ser considerada riqueza. As cabeças de várias criaturas e raças que ele matou penduradas em pedestais e expostas nas paredes certamente não são riquezas. As cabeças misteriosas ocupavam mais espaço na sala. Havia também armas e armaduras de deuses outrora poderosos sendo exibidos. A Eternus foi direto para uma pedra colocada ao lado. Ele cuidadosamente o dividiu em dois e pegou o armazenamento de almas colocado dentro. Ele foi para lá e para lá levando coisas escondidas à vista de todos. Ele pegou as armas, a armadura, as pedras de informação, o grimório de feitiços e uns depósitos de almas. Enquanto ele saqueava o lugar com uma atitude despreocupada e abandono selvagem, 9 demônios de alto escalão pairavam no ar acima do castelo, esperando por ele. Eles tinham formas e tamanhos variados, mas eram em sua maioria grandes. O menor deles tem 3 metros de altura, enquanto o maior tem 5 metros. Alguns deles são ainda mais de 5 metros. Estamos muito atrasados. A que parecia ser feita de lâminas, disse. Ela não estava particularmente arrependida por estar atrasada para o resgate. Ela estava apenas afirmando o óbvio. As lâminas presas por todo o corpo eram vermelho-sangue. Dan-Azel está morto agora. Outro disse. Este parecia o demônio bode genérico. Este também não estava se sentindo triste. Na verdade, nenhum deles estava emocionado com a morte de um membro de sua aliança. Uma aliança é importante entre uns demônios de alto escalão, porque, embora possam ficar inseguros em ter subordinados que compartilham de seu saque, e podem apunhalá-los pelas costas, eles reconhecem a necessidade de ajuda de vez em quando. Claro que a ajuda não é gratuita, nem barata, mas só é preciso pagar, quando for preciso. Um deles perguntou. Já que já estamos aqui, o que fazemos? Aquele que perguntou parecia um escorpião com grandes pinças e um ferrão. Também tinha asas. Esse tipo de aliança entre demônios fortes geralmente funciona. No caso de um demônio como Dan-Azel, ele é forte o suficiente para esperar que o resgate venha. Mesmo que ele não consiga se segurar, ele pode fugir. A aliança o ajudará a recuperar a fortaleza enquanto ele estiver vivo. Mas se Dan-Azel estiver morto, o que vem a seguir? O verme gordo e nojento com asas de inseto falou com uma voz nauseante. Nós certamente não estamos aqui por vingança. Uns outros demônios compartilharam uma risada quando ouviram isso. A vingança não está na agenda. Dan-Azel era um parceiro de negócios, não um camarada. O contrato deles afirma que eles farão todo o possível para ajudar Dan-Azel a manter ou recuperar sua fortaleza enquanto ele estiver vivo e puder pagar por seus serviços. Eles estão aqui agora e não planejam voltar de mãos vazias. Então eles vão se servir de parte da riqueza de Dan-Azel. É o mínimo que ele pode fazer depois de fazê-los perder tempo vindo para cá. Um demônio serpentino com pupilas verticais falou, então, fazemos o de sempre, mas temos que ter cuidado. Esse demônio tem que ser muito forte para matar Dan-Azel tão rapidamente. Relaxe. Qual de nós não é forte? Forte ou não, nós o superamos em número de 9 para 1. A nojenta minhoca disse. Esta não é a primeira vez que eles saqueiam um membro morto da aliança. Sua aliança lhes permite uma notificação rápida da morte de seus companheiros. Ser seus companheiros de aliança deu a eles algumas vantagens que eles pretendem usar com o máximo efeito. Eles ficaram sabendo da morte de Dan-Azel primeiro e, portanto, eles invadiram seu castelo primeiro. O que eles farão agora é esperar que a Eternus termine de saquear. Eles sabem sobre seu artefato espacial. Então eles vão esperar, e pedir a ele sua parte no saque depois que ele sair. Se a negociação correr bem e a Eternus ainda estiver vivo quando o saque for dividido, eles oferecerão a ele uma chance de se juntar à aliança e manter o castelo. Capítulo 258. Algo cheira a peixe. Eles vão matá-lo se ele se recusar a se juntar à sua aliança. Apenas um membro de sua aliança consegue manter o castelo ou enfraquecerá sua aliança. Claro, eles desistirão se uma aliança mais forte pedir a fortaleza.
É o protocolo geral que é executado em situações como esta. O demônio serpentino flamejante manteve. Só estou dizendo. Há algo suspeito sobre essa coisa toda. Como um único demônio de alto escalão derrubou uma fortaleza em tão pouco tempo? Olhe para a fortaleza, parece que foi corroída por algo e eu posso cheirar uma coisa errada no ar. A mosca gorda e nojenta riu e disse. Não consigo sentir o cheiro de nada no ar. A fortaleza provavelmente está assim por causa de algum feitiço único. Você é apenas um covarde. Seu corpo vibrou com o riso e o muco caiu dele para cair no chão. Então o muco começou a fumegar enquanto corroía a superfície sobre a qual caía. Foi até capaz de corroer a pedra abissal, mas a passo de caracol, em nenhum lugar rápido o suficiente para danificar a fortaleza em tão pouco tempo. Não é como se a mosca do verme pudesse fazer a grande quantidade necessária para danificar toda a fortaleza. Portanto, a exibição não é prova de que até mesmo o verme pode corroer a fortaleza. A demônio da lâmina saltou antes que sua discussão aumentasse. Eu não me importo com o que vocês escolhem, desde que não seja o artefato espacial. Alguns dos silenciosos se voltaram para ela depois dessa declaração. Eles ficaram quietos até agora, porque não tinham nada a dizer e não se importavam com o tópico da discussão o suficiente para participar. Mas agora, algo muito importante surgiu. Um deles perguntou: o que você pretende fazer com o artefato espacial? Ela respondeu secamente: isso não é da sua conta. Essa declaração imediatamente fez com que os dedos dos pés fossem pisados e as linhas de fundo cruzadas. Como demônios icônicos e ricos de alto escalão constantemente envolvidos em conflitos, eles experimentaram a dor de perder sua riqueza muitas vezes. No conflito, às vezes, eles vencem, outras vezes perdem e recuam. Mas sua riqueza fica para trás para ser saqueada por seus inimigos. Ter um artefato espacial mudará as coisas e essa demônio tem a audácia de reivindicá-lo para si mesma em detrimento do interesse de outros. Ela tem que estar fora de si. Eles já estavam prestes a lutar quando a Eternus finalmente apareceu. Se ele tivesse demorado mais, eles estariam na garganta um do outro. Ele saiu com sua Claymore sobre os ombros. Todos voltaram sua atenção para ele. A lâmina demoníaca ficou excitada assim que viu sua arma. Ela disse para uns outros: você pode fazer o que quiser com os outros, mas eu quero aquela lâmina dele. Preciso dela. Os outros demônios não responderam desta vez. Eles entenderam que a lâmina deve ser algo bom para ela mudar de ideia, mas estão felizes por terem perdido mais um competidor. Ela é muito forte também, então ninguém reclamou. Todos eles desceram, para flutuar acima de Aeternus e pressioná-lo com seus números. Ele disse a eles: apenas 8 de vocês. Acho que isso terá que servir. Que bobagem, a 9 de nós. Aeternus atacou, antes que o verme nojento pudesse terminar sua sentença condescendente. Chamas escuras de energia caótica saíram dele e se espalharam ao seu redor. Começou como um pilar que se espalhou com ele como centro por causa da excitação das chamas caóticas. Ele os estava segurando quando os puxou para dentro de seu corpo durante sua luta com Denazeu. Agora ele poderia se soltar. A maré de energia subiu, até 100 metros e atingiu os demônios levitando com a força de uma tempestade. Eles caíram do céu de maneiras nada lisonjeiras. Eles não foram danificados porque cada um deles estava alerta. Eles não estavam alertas contra ele, mas um contra o outro. Nunca se sabe, tudo pode acontecer. A facada nas costas é comum entre os demônios. Eles estavam certos em estar alerta. Qualquer coisa aconteceu. O Ominos Reaper os atacou imediatamente. Ele não se encolheu, nem implorou, nem negociou. Quem viu isso, chegando? Provavelmente o demônio flamejante da serpentina que tentou avisá-los. Esse demônio também é o 9º demônio que escapou antes da luta começar. Ele certamente suspeitava de algo ruim. Ele não sabia do que suspeitava, mas sabia que era ruim. Graças ao abismo que eu confiei em meus instintos. O demônio serpentino, disse enquanto fugia enquanto olhava para trás, para o pilar das trevas que consumia o castelo dentro da fortaleza. Nome: Goro. Raça: demônio do medo. Linha de sangue / pecado, medo. Ranking de demônio, demônio de alto escalão. Saúde, 100%. Energia, 100%. Mana, 5.224. Energia do pecado, 4.985.
Classificação de ataque: físico, 180. Espírito, 180. Magia, 180. Classificação de defesa: físico, 180. Espírito, 180. Magia, 180. Capacidade de pecado, ou espírito do medo epic menos mais 9 ataque em ataques espirituais. Capacitação do medo legendário, uma habilidade que aumenta mais 9 para todos os ataques com base na quantidade de medo no ambiente, ou dentro do alvo de um ataque. Status: cagado de medo. Um demônio do medo tem um bom faro para o medo. Eles sabem como manipulá-lo, a seu favor e como senti-lo. Um lugar como a fortaleza destruída deve tornar o local o melhor campo de batalha para Goro. Ele fica fortalecido pelo medo e o medo que os defensores deveriam ter sentido ao serem derrotados e mortos daria a ele o impulso máximo para suas estatísticas. No entanto, não havia medo. O lugar deveria estar cheio de emoções negativas. Deveria haver medo e angústia, mas era como se algo tivesse apagado tudo. A fortaleza parecia vazia e deslocada para um lugar no abismo. O verme nojento estava certo, não havia nada para cheirar na fortaleza e por isso que Goro podia sentir o cheiro do mal. Ainda mais estranho, que também não havia cadáver. Para onde foram todos os cadáveres? Tudo sobre a fortaleza era antinatural. Goro pensou assim. Ele estava inquieto, mas não ousava mostrar fraqueza entre aquele grupo de hienas. Ele tentou avisá-los, talvez despertar suas suspeitas. Mas ninguém o ouviu. Eles estavam todos focados em sua ganância. Ele havia prometido a si mesmo fugir ao primeiro sinal de perigo. Mesmo outra anomalia o teria feito correr, então quando ele viu a Eternus, ele criou um clone do medo e correu com o rabo enfiado entre as pernas. O clone não os teria enganado se estivessem prestando atenção nele. Isso não é um demônio. Isso é uma abominação. Goro disse trêmulo enquanto voava para longe. A Eternus era mais que uma anomalia, ele era uma abominação. Ele é algo que não deveria existir. Como um demônio cujo principal meio de ataque é atacar com a alma, ele pode identificar as defesas espirituais de outro demônio. Se ele fosse colocar de ânimo leve, então a alma de Aeternus é anormalmente forte. A única outra maneira de descrever essa alma é que ela colocou o temor de Deus no coração de Goro. Eu posso ter visto coisas. Eu só posso estar paranoico. Ele disse enquanto parava a uma distância segura da fortaleza. Não, ele não pretende voltar para lá, pelo menos não ainda. Resolveu assistir um pouco à batalha, talvez apareça uma oportunidade para ele aproveitar. Deve ser uma oportunidade muito boa também, porque ele duvida que possa ser útil em uma luta contra a Eternus. Mas tudo pode acontecer em uma luta. Sua mente começou a mudar quando ele viu flashes escuros saindo do pilar da escuridão. Lâminas de fogo curvas voaram para fora do pilar e cortaram qualquer coisa que encontrassem. Eles cavaram longos sulcos no solo, que então começaram a se expandir à medida que foi erodido. Era uma cena saída de um show de terror demoníaco. Ele só podia imaginar o que eles estavam passando lá. Felizmente ele não teve que imaginar o que estava acontecendo. A notificação da morte de seus companheiros de aliança por seu contrato conjunto é suficiente para dizer a ele que as coisas estão indo mal para eles. Nada de bom está acontecendo naquele pilar de escuridão. Goro se virou e começou a correr novamente. Eu não estou fugindo, mas para o meu altar do abismo. E se eles enviarem uma mensagem pedindo ajuda e eu não estiver lá para recebê-la? Isso seria trair nosso contrato. Ele disse em consolo, enquanto abandonava seus companheiros de aliança. O contrato estabelece que eles devem vir para ajudar se a fortaleza de um membro de sua aliança estiver sob ataque e a ajuda for solicitada. Danazel está morto e nenhuma de suas fortalezas está sob ataque. Se estes quiserem se juntar a ele na morte, podem ir em frente, mas Goro não pretende se juntar a eles. Em vez disso, ele fará seu trabalho, esperando fielmente no altar do abismo por um pedido de ajuda. Se um deles sobreviver e pedir ajuda, só então ele terá que se envolver. Mesmo assim, não será à custa de sua vida. Capítulo 259 e, agora eram 3. Enquanto isso, a Eternus estava tendo um dia de campo na fortaleza. Este grupo de demônios é uma carne mais dura, mas ainda assim carne. Eles resistiram, embora fosse ineficaz. Eles resistiram, porque era tudo o que podiam fazer. Chamas negras os envolveram. Ele havia roubado seus sentidos e ainda estava tentando matá-los. Ainda assim, eles resistiram.
Eles queimaram mana tentando evitar a corrosão. A propriedade corrosiva das chamas caóticas é sua ameaça imediata. Se eles não o segurarem, perderão muito de sua massa corporal essencial para isso. Não é o tipo de perda de peso que todos irão apreciar. Sua resistência reduzia a corrosão a um nível que mais parecia sufocamento. A resistência deles não vai durar muito, é claro, mas ganhou tempo. Eles ouviram falar de Aeternus usando algo assim. Eles riram na época, e não levaram a sério. Agora que estavam no lugar daqueles de quem zombavam, podiam finalmente sentir o que sentiam. Eles se sentiram confusos no início. É assim que tudo começa. Alertas e prontos como estavam, eles ainda se sentiam confusos com o que aconteceu. É um estranho que poderá dizer que eles estão envolvidos em uma nuvem de escuridão, ou em um pilar de chamas ardentes. É um estranho que pode rir e dizer, apenas corra em frente. Quão ruim pode ser? Quem está lá dentro não sabia o que estava acontecendo. Em um momento, eles estão olhando para um demônio que não sabe contar. Ele contou 9 como 8. Eles estavam se sentindo superiores, por causa de seus números e seu erro causado pelo quão apavorado ele estava. No momento seguinte, tudo o que podiam sentir era uma escuridão aterrorizante. Em seguida vem resistência e determinação. Eles não podiam distinguir a esquerda da direita. Eles podem distinguir de cima para baixo porque estão no chão e, ainda, podem andar. Eles usaram esse quadro de referência funcional para coordenar sua resistência. Eles escolheram uma direção e correram direto. É o que eles pensavam ser a resposta para o problema, quando comiam e assistiam aos vídeos daqueles que caíram na nuvem de escuridão. Eles estão errados. Eles não podiam sair da escuridão. Correr em linha reta não parecia ser a resposta correta. Eles estavam correndo em círculos. É um estranho que poderá dizer que o pilar está girando. Uns que estão dentro do pilar não sabem que estão sendo sutilmente empurrados e obrigados a correr em círculos. Depois vieram uns ataques. Este grupo de demônios pode ter sido roubado de seus sentidos, mas seus instintos permaneceram, e é também sua determinação de sobreviver. Assim, eles conseguiram oferecer uma resistência ineficaz. Foi então que o medo e o desespero se instalaram. Eles puderam sentir a morte de 2 de seus companheiros de aliança, por meio de seu contrato. Nada estava funcionando. Então a determinação se transformou em desespero. Seu destino estava quase certo, até que um deles tomou uma decisão que lhes deu uma chance de sobrevivência. A ameaça de morte e a desesperança da situação exigiam desespero. O verme nojento optou por explodir depois de perceber que seus destinos estavam selados de outra forma. Ele combinou uma fusão altamente reativa de sua energia pecaminosa e emana com o enorme estoque de ácido que tem dentro de uma bolsa em seu corpo, para criar uma explosão que explodiu o pilar da escuridão. A Eternus apareceu, quando o pilar foi espalhado. E agora eram 3. Ele disse enquanto balançava sua Claymore de brincadeira. A explosão o salvou, mas apenas 3 permaneceram. Um deles explodiu enquanto a explosão matou mais 2. O pilar havia se espalhado porque estava sobrecarregado com energia e saiu de seu controle. Toda a energia do caos voltou para sua alma e trouxe consigo toda a energia da morte e destruição que ele havia causado. Sua marca de pecado ficou mais forte. Ele havia usado seu controle sobre a energia do caos para impedi-la de retornar à sua fonte, então, toda a energia, adquirida ao matar uns defensores da fortaleza, foi engarrafada, tornando-a mais poderosa. É por isso que um pilar foi criado em vez de uma nuvem. Sua marca de pecado ficou mais forte com a dispersão das chamas, mas ele perdeu uma ajuda poderosa. Uns 3 demônios vivos estavam em péssimo estado. Eles passaram por muita coisa neste curto momento e queriam que acabasse. Mas eles entenderam que não iria acabar a menos que tentassem escapar, agora, ou ficassem juntos e se livrassem de Aeternus. Não era mais uma questão de pegar seu artefato espacial, ou sua lâmina, era uma questão de sobrevivência. Uns 3 demônios se entreolharam e concordaram. O demônio balde, o demônio escorpião e um demônio que parecia um único olho gigante decidiram lutar contra ele. O observador disse aos outros 2. Segure-on, enquanto eu uso meu trunfo. É melhor você ser rápido. O escorpião respondeu. A lâmina demoníaca assentiu, antes de correr em direção a Aeternus com os braços esticados. Seus 2 braços eram lâminas, então suas lâminas foram sacadas. Lâminas saíam de suas costas, pescoço, pernas e quase todas as partes de seu corpo. Seu corpo não era feito de carne, mas de metal, o que a tornava muito durável.
Ela é a encarnação da carnificina, um demônio esculpido para rasgar a carne e fazer o sangue de seus inimigos escorrer. Como um demônio da carnificina, ela recebe um impulso da destruição que causa e tem um bom senso para determinar as partes fracas e vulneráveis de seus oponentes. Mas ela não podia sentir nada de Aeternus. Ela até duvidava que ele tivesse carne por trás daquela visão da escuridão que ele usava ao seu redor. Mesmo assim, ela tem que lutar, sua vida depende disso. O escorpião brandiu suas 4 pinças e 3 ferrões e a seguiu. Ele a sombreou pronto para reforçá-la enquanto o observador que ficava para trás começava a brilhar. Eles foram muito rápidos e mostraram uma técnica de footwork impressionante. A demônio o alcançou primeiro e suas lâminas se chocaram. A Claymore dele cortou o braço dela e a teria partido em duas se seu parceiro não tivesse vindo em socorro. Bem, tecnicamente, ele não veio em socorro. O escorpião ignorou seu grito de dor e atacou com todos os seus 3 ferrões de 3 direções diferentes. Ele pretendia usá-la como forragem para distrair Aeternus enquanto seus ferrões perfuram Aeternus. Aeternus sentiu uma pequena ameaça dos ferrões, então, ele soltou uma de suas mãos de sua arma e a usou para afastar uns ferrões em um movimento rápido. A lâmina demoníaca foi com o fluxo da lâmina e foi jogada de lado. O primeiro passo do domínio da lâmina. Impressionante. Ele disse enquanto considerava a lâmina demoníaca. Ela havia sofrido um grande ferimento, em vez de ser cortada em duas. Seu braço esquerdo havia sumido e ela estava perdendo algumas lâminas que compunham seu lado. Ela e o escorpião o cercavam muito contentes em prolongar a luta. Se você não vier até mim, então eu irei até você. Ele disse quando começou a conjurar lâminas de fogo com sua Claymore. O escorpião avançou desta vez. Ele usou suas pinças revestidas com mana e energia do pecado para desviar as lâminas de chamas caóticas enquanto seu ferrão fortalecido agia como lanças. O escorpião se tornou um usuário de lança com 4 escudos. Uns demônios da lâmina se juntavam de vez em quando, mas ela não estava tão entusiasmada. Aquele primeiro encontro com sua lâmina os fez perceber o quão afiada ela era, então, eles ficaram cautelosos com ela. Eles tentaram se esquivar, se possível, ou desviá-lo. Bloquear foi uma má ideia. Verdadeiramente impressionante. Aeternus aplaudiu seu desempenho. A luta continuou em ritmo acelerado. As armas se chocaram inúmeras vezes em menos de um segundo. O meio ambiente não escapou das consequências de sua luta. Os dois trabalharam perfeitamente. Acontece que ambos adquiriram o primeiro passo do domínio de armas. Seu senso de ímpeto e sua manipulação os ajudaram a aprimorar sua corporação e exibir uma proeza de luta além da simples combinação de 1+1. As pinças do demônio escorpião podem ser usadas como escudo para defesa, clava para esmagar ou tesouras grandes para atacar. As mudanças entre cada estágio ocorreram sem problemas. A demônio era como uma assassina. Ela tentou cercá-lo, restringir seus movimentos e, quando possível, atirar nele. Cada um de seus movimentos foi feito para cobrir as fraquezas um do outro. O escorpião é um demônio de fraqueza. Em uma sociedade com uma hierarquia baseada na força, a fraqueza é um pecado. O escorpião não fica mais forte em uma luta, mas enfraquece seus oponentes a cada um de seus ataques. Ele pode sentir fraquezas e criá-las. Ainda mais, pode exacerbar uma fraqueza já presente. Tudo o que ele precisa é enfiar um de seus ferrões no oponente. Se houver uma fraqueza, ela será aprimorada. Se não houver nenhum, então um será criado. Capítulo 260 Luta. Em uma luta normal, contra um oponente normal, cada contato que o demônio escorpião tiver com seu oponente os enfraquecerá. Mas a Aeternus não é normal e esta não é uma luta normal. O escorpião pode enfraquecer as lâminas de fogo com suas pinças e derrotá-las com sucesso, ou até mesmo quebrá-las. Mas a Aeternus não está diminuindo a velocidade. A Aeternus faria contato com as pinças, mas a energia do pecado do escorpião seria queimada assim que entrasse em contato com as chamas caóticas em seu corpo, em vez de afetá-lo. Uns ferrões que o demônio escorpião geralmente usava não funcionavam, porque a Aeternus nunca permitia que eles tocassem seu corpo. Isso deixou sua única esperança para o observador. Os dois demônios pretendiam trabalhar em conjunto para derrubar a Aeternus, mas ele próprio não é desleixado. Por mais que tentassem, eles não conseguiam escapar impunes de cada uma de suas trocas. Ele empunhava a grande arma de 2 mãos com facilidade.
Às vezes, era grande com um alcance mais longo e, outras vezes era curto, para retirada rápida, para que ele pudesse reagir facilmente aos ferrões do escorpião e aos ataques sorrateiros do demônio. Alguns de seus ataques eram fintas. Eles bloqueariam sua arma apenas para perceber que ela é leve e, não há força por trás dela. Outras vezes, seus ataques casuais pesarão 1 tonelada que os jogará de lado como brinquedos. Se não fosse pela distração causada pelo observador, todos estariam mortos. Mesmo assim, eram eles que estavam de castigo e Aeternus nem estava falando sério. Ele estava apenas curtindo a sensação de lutar contra dois oponentes habilidosos que conheciam o domínio de armas e esperando que o observador terminasse de preparar aquele trunfo dele. O observador atrasou o lançamento de sua técnica final ao interferir na luta. Se não tivesse, então seria deixado sozinho para lutar contra Aeternus. Uns olhos menores em tentáculos presos ao seu grande olho único lançaram vários feitiços em Aeternus, mas tudo o que fizeram foi distraí-lo. O olho poderia criar pequenos espelhos que refletiam ataques em Aeternus. Ele cercou os dois lutadores da linha de frente com esses pequenos espelhos para protegê-los e os salvou da morte prematura. Uns espelhos podem ajudar a bloquear alguns ataques, mas a habilidade de reflexão não foi eficaz em Aeternus. Lâminas e raios de caos flamejante que são mortais para uns outros eram inofensivos para Aeternus. O olho estava frustrado. Sua capacidade pecaminosa básica de copiar habilidades não estava funcionando em Aeternus. Não podia copiar as habilidades de Aeternus e o reflexo de habilidade também não estava funcionando. O que deixou o trunfo. O trunfo era tão poderoso que até teve que extrair energia dos arredores para criá-lo por causa de sua falta de armazenamento de energia. Com isso, eu devo ser capaz de incinerar o bastardo. O observador pensou consigo mesmo. Tinha confiança em seu trunfo. Mas a necessidade de ajudar uns outros a segurar Aeternus tornou a luta mais longa, porque ainda estava carregando o ataque. Demorou 1 minuto e 27 segundos para preparar o ataque. Para os dois demônios segurando Aeternus, pareceu 1 hora e 27 minutos. Eles estavam estressados até os ossos. Está pronto. Retire. O observador disse aos dois. Nome, Niva. Raça, demônio da inveja. Linha de sangue / pecado, inveja. Ranking de demônio, demônio de alto escalão. Saúde, 100%. Energia, 78%. Mana, 4.524. Energia do pecado, 4.185. Classificação de ataque, físico, 180. Espírito, 180. Magia, 180. Classificação de defesa, físico, 180. Espírito, 180. Magia, 180. Se Ability, Envy of Power Epic, faça 2 cópias de qualquer habilidade, ou habilidade mágica que você vê com igual poder. Titans of Envy, Legendary, reflete um ataque mágico, em sua fonte com maior poder. Status, bastante, confiante. As duas vanguardas se retiraram do confronto com Aeternus. Ele não os deteve, mas observou-os partir. Enquanto isso, seus olhos brilhavam e, ele estaria sorrindo se tivesse lábios. Os 3 formaram um triângulo com ele como base. Você ainda pode se render. Você é um demônio forte. Nossa aliança perdeu muita força hoje e nós poderíamos fazer com a sua força. O escorpião, lhe disse. O demônio se juntou a eles. Demônios morrem todos os dias. Não existem inimigos ou amigos eternos. Só os benefícios importam. Claro, você terá que pagar pelos danos que causou. Eu vou pegar sua lâmina e, os outros 2 vão pegar sua artefato espacial. A diversão de Aeternus aumentou. Demônios são criaturas realistas. Embora suas emoções os influenciem na maioria das vezes, eles preferem se concentrar nos benefícios. Esses demônios tiveram suas vidas em jogo antes e nem se atreveram a implorar por misericórdia. Mas agora que se consideram de igual força com ele, decidiram negociar. Eles entendem que a força é necessária para negociar. Na opinião deles, um demônio morto não tem utilidade para sua aliança atualmente fraca. De certa forma, seu protocolo normal ainda está no caminho certo. Eles vão pedir que ele entregue seu saque ou o matarão. Niva é? Você deve estar se sentindo muito confiante. Aeternus disse a Niva, o observador. Render. O observador disse a ele. Aeternus assentiu em compreensão.
Sabe, eu também sou um demônio da inveja. Um intermediário, e, claro. Não tão evoluído quanto você, mas sei uma ou duas coisas sobre demônios da inveja. O olho gelou com aquela revelação. A primeira habilidade pecaminosa dos demônios da inveja é a capacidade de copiar ataques. Ele pode copiar todos os ataques desde que os veja, mas só pode criar uma cópia limitada de um único ataque. Pior ainda, ele precisa da quantidade adequada de energia para reproduzir o ataque e há um limite para a quantidade de ataque que pode copiar. Isso significa que um demônio da inveja pode copiar o ataque de um Lorde Demônio, se tiver espaço mental para isso, mas requer energia e tempo para montá-lo. Niva invadiu vários mundos e enfrentou muitos deuses. Isso permitiu que ele visse entidades mais fortes em jogo e testemunhasse habilidades muito além de seu nível. Olá! Essa novela foi tirada de Novelpin.